Ah, os anos 2000, uma época que bate saudade até hoje. Quem cresceu nesse período com certeza foi impactado por diversos filmes, séries e desenhos animados. Um momento fundamental para a cultura pop que influenciou toda uma geração. Eram os desenhos do Cartoon Network como As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, KND, A Turma do Bairro e A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Tinha também as séries da Nickelodeon como Drake e Josh, Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e iCarly. Além das produções do Disney Channel, como Zack Code, As Visões da Raven e Os Feiticeiros de Waverly Place. Mas quem acompanhava a TV aberta também não passava sufoco, com programas como Bom Dia e Companhia trazendo desenhos incríveis como Super Choque e X-Men Evolution, além da TV Globinho com 3 Espiões Demais. Ou seja, todos esses programas ajudaram a formar uma geração completamente influenciada por essas mídias. Mas quem cresceu nos anos 2000 também foi fortemente impactado pelos filmes. Muitos deles indo direto para a TV, como os filmes do Disney Channel, ou aqueles que passavam várias vezes na sessão da tarde. Vários filmes infantis e adolescentes que marcaram a infância de muita gente, alguns fazendo enorme sucesso, outros nem tanto. E é justamente desses que eu quero falar nesse vídeo. Daqueles filmes que você com certeza viu na infância ou adolescência e que talvez nem lembrava mais. Produções que foram muito marcantes em algum momento da sua vida, mas que hoje estão completamente esquecidas. Aqueles filmes dos anos 2000, alguns inclusive de qualidade bastante duvidosa, que você nem lembrava da existência. Então fica até o final porque eu duvido que você lembre de todos esses filmes. E pra quem não me conhece, eu sou o Vitor e seja bem-vindo ao Consumo Pop. Aqui a gente fala sobre filmes, séries e tudo relacionado à cultura pop. E no vídeo de hoje, filmes dos anos 2000 que você nem lembrava que já viu. Nessa lista vamos começar com aqueles que eu acho que você lembre de verdade e às vezes até reveja, mas que para muitos podem ter sido esquecidos. O primeiro é O Gato. Baseado nos livros de Dr. Seuss, o filme com Mike Myers apostava em uma estética lúdica, surrealista e com cores saturadas. Na história acompanhamos os irmãos Conrad e Sally, que estão entediados em casa enquanto a mãe está fora. Até que um gato gigante e excêntrico aparece do nada. O que começa como uma visita divertida rapidamente vira um caos absoluto, com a casa sendo destruída pouco a pouco. Enquanto tentam esconder a bagunça antes da mãe voltar, as crianças percebem que esse gato está simplesmente tocando terror. Alguns elementos desse filme ficaram marcados na cultura pop, como o Coisa 1 e o Coisa 2. Quem viveu nos anos 2000 com certeza viu um casal de gêmeos usando essa camisa. Mas na real, o filme caiu no Vale da Estranheza, se aproximando bastante de Cats 2019. O gato de Mike Myers era bastante esquisito e o filme contava com diversas piadas de conotação sexual ou duplo sentido. Isso inclusive fez que a viúva do Dr. Seuss impedisse outras adaptações live action das histórias do autor. Sorte a nossa que o Grinch de Jim Carrey já tinha sido lançado. Depois disso, a viúva só autorizou animações serem feitas com os personagens do marido. E já que eu citei o Jim Carrey, no ano seguinte tivemos um filme dele também para o público infantil, seguindo uma estética bem peculiar e exagerada. Desventuras em Série. Após perderem os pais, 3 irmãos passam a viver sob os cuidados de um parente ganancioso que tenta roubar a sua herança, o excêntrico e assustador Conde Olaf. Fugindo constantemente dos planos de Conde Olaf de roubar a herança das crianças, eles enfrentam situações perigosas e cada vez mais absurdas, onde temos Jim Carrey usando diversos disfarces para tentar enganar as crianças. Embora seja um filme bastante divertido e marcante dos anos 2000, essa adaptação teve que cortar muita coisa dos livros de Lemon Snicket, algo que anos depois foi corrigido pela Netflix com uma série exclusiva de Desventuras em Série. Durante os anos 2000, eu era simplesmente obcecado pelos filmes infantis de Robert Rodrigues. Eu via em looping Shark Boy Lava Girl e a trilogia que depois teve o 4º filme de Pequenos Espiões. Ambos os filmes tinham uma CGI propositalmente exagerada e esquisita, remetendo a algo infantil e lúdico. Mas um filme dele que usou todos esses elementos de forma totalmente exagerada e acabou esquecido foi A Pedra Mágica. Na história acompanhamos um grupo de crianças que encontram uma pedra capaz de realizar os seus desejos. No começo parece tudo um sonho, mas a situação foge do controle quando adultos gananciosos descobrem o poder do objeto. O filme utiliza uma narrativa fragmentada com histórias que vão se conectando e se inspirando, por incrível que pareça, em Pulp Fiction. O problema é que acaba sendo justamente essa estrutura de múltiplas histórias que no final parece apenas um compilado de sketches que não leva a lugar nenhum. De todos os filmes infantis de Robert Rodrigues, esse foi o mais fraquinho. Você talvez se lembre de Sky High, Super Escola de Heróis, mas existe outro filme nessa vibe de crianças com poderes que eu sempre achei que fosse uma continuação de Sky High. Porque o primeiro era em uma escola e o segundo era com uma academia de treinamento de super-heróis. Então eu achava que era uma continuação. Só mais velho eu fui descobrir que não tinha nada a ver. Eu tô falando de Zoom,
Academia de Super-Heróis, que, diga-se de passagem, foi um enorme fracasso e provavelmente muita gente não lembre. Na história, Tim Allen vive Jack Shepard, um herói aposentado que é recrutado para treinar um grupo de crianças indisciplinadas com poderes especiais. O filme segue aquela fórmula clichê de mentor ranzinza, tentando transformar alunos problemáticos em uma equipe capaz de salvar o mundo em uma nova ameaça. Lançado em 2006, apenas um ano depois de Sky High, por isso talvez eu tenha confundido, o filme foi um fracasso absoluto de bilheteria e crítica. Ele sofreu por ter um orçamento alto e entregar efeitos visuais horrorosos, que mesmo para a época eram datados. No início dos anos 2000, Frank Muniz e Amanda Bynes estavam em alta. Frank Muniz pela série Malcolm in the Middle e Amanda Bynes pela série da Nickelodeon Amanda Show. E foi dessa colaboração que surgiu O Grande Mentiroso. Foi nesse filme que eu conheci um dos atores que eu considero mais subestimado de Hollywood, Paul Giamatti. Aqui ele faz o antagonista, um produtor de cinema que rouba a ideia do protagonista, que é um adolescente na época da escola. Uma das coisas desse filme que realmente ficou na minha memória foi quando no final do filme o protagonista pinta o vilão inteiramente de azul, fazendo com que ele surte completamente. Essa foi uma das cenas que mais me marcaram quando eu era criança e eu vi esse filme em looping. O filme segue a jornada de Jason Shepard, um garoto que viaja até Los Angeles para provar que um produtor famoso roubou sua redação escolar para transformá-la em um sucesso de bilheteria. Com a ajuda da sua melhor amiga, ele arma diversas armadilhas e situações humilhantes para forçar o vilão a confessar a verdade. Afinal, o protagonista foi acusado de ser um grande mentiroso. Apesar de ser uma comédia infantil bem simples, o filme marcou a época na Nickelodeon e ajudou a consolidar a carreira dos dois protagonistas. A atuação exagerada de Paul Giamatti é o grande destaque, entregando um vilão detestável que funciona muito bem dentro da proposta desse filme infantil. Agora eu duvido que você lembre desse filme, mas eu simplesmente amava Segurem Essas Crianças. Na história temos Kristen Stewart em início de carreira se juntando com seus amigos para simplesmente roubarem um banco, mas dentro da história por uma boa causa: pagar a cirurgia que irá salvar a vida do seu pai. Eu adorava esse formato de filme dos anos 2000, que eram de crianças ou adolescentes ou até mesmo bebês que eram espiãs, com vários aparelhos tecnológicos. Esse era um deles. Essa ideia de adolescentes meio que espiãs criando um plano mirabolante e inteligente era bem maneiro. Lançado em 2004, o filme coloca o trio de amigos usando habilidades de escalada e tecnologia para invadir um dos bancos mais seguros do mundo, onde a mãe da protagonista trabalha. A trama mistura essa pegada de assalto com um clima de aventura juvenil, focando na inteligência das crianças para superar o sistema de segurança dos adultos. Embora tenha passado um pouco batido na época, o filme é um remake de uma produção dinamarquesa e acaba sendo uma curiosidade bem legal por a gente ver a Kristen Stewart em início de carreira. É aquele tipo de filme que passava muito na sessão da tarde e com certeza você parava para assistir. Agora vamos adentrar a um subtópico e falar de alguns filmes da Disney que eu duvido que você lembre que já viu. Começando com A Lenda do Tesouro Perdido. Esse de fato é o mais conhecido da lista e com certeza você lembra, porque foi um sucesso de bilheteria e passava direto no Disney Channel. Além de ter uma sequência ainda mais divertida com Nicolas Cage. Afinal, tivemos dois filmes bem bacanas com Nicolas Cage e uma vibe bem inspirada em Indiana Jones, trazendo essa aventura arqueológica para os dias atuais em um filme cheio de mistério e reviravolta para o público adolescente. Na história acompanhamos Benjamin Gates, um caçador de tesouros que buscava um carregamento lendário escondido pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Ponto alto do primeiro filme é o plano absurdo de roubar a Declaração da Independência para encontrar um mapa oculto no verso do documento. A trama misturava fatos históricos com teorias da conspiração, mantendo um ritmo acelerado de investigação. Apesar do sucesso de bilheteria e de ter se tornado um clássico da sessão da tarde, a franquia acabou ficando na geladeira por vários anos após o segundo filme, em 2007. Recentemente, a Disney lançou a série A Lenda do Tesouro Perdido no limiar da história, que até o momento desse vídeo eu sequer sabia que existia. Porém, ela acabou sendo cancelada após apenas uma temporada. Mas na real, a imagem definitiva da saga continua sendo o Nicolas Cage. Agora eu quero saber se você vai lembrar desse aqui, O Mistério dos Escavadores. Assim como todos os filmes dessa lista, ele também tem uma trama absurda. O personagem de Shia LaBeouf é mandado para um reformatório após ser acusado de roubar um par de tênis que na verdade simplesmente caiu na sua cabeça. Nesse lugar, ele e outros jovens são obrigados a passar o dia inteiro cavando buracos sob o sol quente do deserto. Cara, não sei nem como é que isso era permitido. Apesar da premissa absurda e ter a cara desses filmes que vão direto pro Disney Channel, O Mistério dos Escavadores foi na verdade lançado no cinema em 2003 e foi considerado um sucesso. E a história vai revelando que os buracos não são apenas um castigo, mas parte de uma busca por um tesouro enterrado que se conecta com o passado da família do protagonista. É um filme bem peculiar que mistura um tom de drama juvenil com um mistério de época quase que folclórico. Outro da Disney, esse sim bastante famoso, e que é inclusive baseado em uma atração dos parques da Disney, é a Mansão Mal Assombrada.
lançado em 2013 e estrelado por Ed Murphy. O filme acompanha um corretor de imóveis que leva sua família para visitar uma mansão habitada por 999 fantasmas presos por uma maldição. A trama mistura comédia com uma pitada de terror gótico, trazendo elementos icônicos do brinquedo. Apesar de não ter sido um sucesso absoluto de crítica na época, o filme virou um clássico da sessão da tarde, com um cenário gótico e bastante nostálgico. Recentemente, em 2023, a Disney trouxe um remake desse filme, mas nada supera o Ed Murphy. E já que a gente tá falando dele, eu tenho que falar de um filme bem nostálgico pra mim, lançado no mesmo ano, A Creche do Papai. Na história, após serem demitidos, Charlie e seu amigo Phil decidem abrir uma creche em casa para cuidar de seus filhos e de outras crianças da vizinhança. O que começa como uma solução desesperada para levar o pão de cada dia para casa, logo se transforma em um completo caos. Afinal, esses dois adultos não têm a mínima noção de como cuidar de tanta criança. O filme foi um sucesso de bilheteria e esse sim, com certeza você lembra de ter visto. Mas será que você lembra de um filme que tinha cachorros versus gatos em uma trama de espionagem? Eu falei que nos anos 2000 essa mistura de espionagem com qualquer coisa era super comum, né? Eu até tenho a teoria que esse filme talvez tenha ajudado a impulsionar essa onda de trocentos filmes da Disney sobre todas as raças possíveis de cachorro, desde chihuahuas até golden retrievers. Mas aqui eu tô falando de Como Cães e Gatos. Lançado em 2001, o filme revela uma guerra secreta e tecnológica entre cães e gatos bem embaixo do nariz dos humanos. Na história, um gato persa malvado chamado Mr. Tinkles planeja deixar todos os humanos alérgicos a cachorros para que os gatos dominem o mundo. Que premissa de história, cara. Para impedir isso, um Beagle novato chamado Lu precisa se juntar a uma rede de agentes caninos experientes e cheio de dispositivos de alta tecnologia para enfrentá-lo. Esse filme com certeza deve ter deixado o dono de gato pé da vida. Agora vamos falar dos filmes da sessão da tarde que você nem lembrava que já viu, embora tenha passado milhões de vezes na TV. Começando com Tá Todo Mundo Louco, uma corrida por milhões. Esse título é exageradamente grande, sendo que a tradução desse filme seria Corrida de Ratos. Bem melhor. Esse filme reuniu diversos astros em uma comédia exagerada que veio bem ali no início dos anos 2000. Na história, um bilionário dono de cassino em Las Vegas seleciona um grupo de pessoas para uma competição bizarra. Quem chegar primeiro a uma estação de trem no Novo México ganha 2 milhões de dólares trancados em um armário. O que se segue uma gincana desenfreada onde vale tudo para vencer, com os participantes usando os meios de transporte mais absurdos para tentar chegar na frente. Lançado em 2001, o longa traz um elenco de peso com nomes como Rowan Atkinson, o Mr. Bean, Whoopi Goldberg e Cuba Gooding Jr. Esse humor mais físico e focado em situações caóticas foi um enorme sucesso na sessão da tarde. Outro que passava direto na sessão da tarde, que foi reprisado à exaustão por ter simplesmente a Gisele Bündchen no elenco, é Táxi. Lançado em 2004, essa comédia de ação é um remake de um filme francês de sucesso e traz Queen Latifah como taxista talentosa que sonha em ser pilota de corrida. Ela acaba se unindo ao policial vivido por Jimmy Fallon para tentar capturar uma gangue de assaltantes de banco liderada justamente pela personagem da Gisele Bündchen. O foco do filme são as perseguições em alta velocidade e o contraste cômico entre os dois protagonistas. Esse era um filme que reprisava direto na sessão da tarde, indo na mesma vibe dos primeiros filmes de Velozes e Furiosos. Agora, falando de alguns filmes aqui do Brasil, eu não posso deixar de mencionar os filmes do Didi. E alguns deles eu recomendo fortemente que você nunca reveja, porque é surreal esse filme ter existido, que é o caso de Didi Quer Ser Criança. Mas aqui eu quero focar um que eu curtia bem mais, Didi, o Caçador de Tesouros. Nesse filme, o Didi vai parar em um hotel que esconde um segredo antigo envolvendo um tesouro perdido de um avião da Segunda Guerra Mundial que caiu na região. Como todo filme do Didi, rapidamente ele começa só a fazer merda por esse hotel, enquanto ajuda o garoto Pedro a libertar as almas dos soldados que ficaram presos nesse lugar. E é justamente por ter fantasmas que eu achava esse filme bem maneiro. Outro clássico brasileiro que marcou a infância de muita gente foi Tainá, Uma Aventura na Amazônia. Na história, acompanhamos uma pequena indígena que vive com seu avô e assume a missão de proteger a floresta. O conflito começa quando ela precisa enfrentar traficantes de animais para salvar um filhote de macaco, contando com a ajuda de um garoto da cidade que está de visita pela região. O filme foi um sucesso absoluto de público e crítica, vencendo vários prêmios em festivais de cinema pelo mundo. Ele conseguiu tratar de temas sérios como preservação ambiental de forma leve e bem divertida. O impacto foi tão grande que a personagem Tainá virou um ícone nacional e a franquia ainda ganhou mais 2 continuações nos anos seguintes. Esse foi algum dos filmes brasileiros que eu trouxe, mas ainda tem vários pra falar. Então já me conta nos comentários se você quer algum vídeo com filmes brasileiros que você nem lembrava que já viu, porque você vai se surpreender com a quantidade de filmes que você já viu. E por fim, para encerrar esse vídeo, eu preciso falar de um filme que eu duvido muito que alguém aqui lembre. Mas se lembrar, parabéns, porque esse filme é estranhamente nojento e bom. Eu tô falando de Zoando na Escola. Pelo título, talvez você não ligue o nome à pessoa, mas olha só essa sinopse. Um garoto novo na escola, para ganhar o respeito dos valentões e não ser mais alvo de bullying,
aceita o desafio bizarro de comer 10 minhocas em um único dia. O filme vai escalonando de maneira bizarra e cada vez mais as formas de comer minhocas vão mudando. Esse é aquele tipo de filme que passava direto na sessão da tarde e era tão bom por ser simplesmente bobo e nojento. Olha só essa premissa, um filme só de crianças comendo minhocas. Mas e aí, qual desses filmes dos anos 2000 você nem lembrava que já viu? Ah, também comenta quais filmes ficaram de fora dessa lista, porque talvez nem eu lembre que eu já vi esses filmes. E não esquece de curtir e se inscrever no canal, que assim você me ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse. Um forte abraço e bora consumir pop?